Vamos ter esse momento agora, vamos tirar para a oração, tá? Nós temos como motivos de oração aqueles que nós continuamos orando. O pastor Eucleme, a vida do pastor Eucleme, né? Que está com câncer. Ontem tive a oportunidade de visitá-lo lá na casa dele, em Bebedouro. Está em casa, né? Para continuar o tratamento da forma como é possível em casa neste momento. Está bem debilitado, está bem fraquinho, né? Mas perseverante, firme, se alegrou muito com a nossa visita. Fomos no grupo de pastores da associação toda aqui, né? E tivemos a honra de nomeá-lo presidente emérito da nossa associação já neste tempo. Então, gostaria de convidar os irmãos a orarem comigo neste momento pelo pastor Eucleme, também pela situação lá no Rio Grande do Sul, para que o Senhor, em toda sabedoria, envie recursos para este momento tão difícil. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos porque Tu és Deus. Não há outro, Senhor, Deus neste mundo, não há outro que se compare a Ti, Pai. Tu és o único, Tu és Deus e Senhor, e diante de Ti, Pai, nós temos neste momento a vida de pastor Eucleme, a vida do Teu servo, meu Pai, que se encontra numa situação tão delicada. Tanto a vida dele, Senhor, quanto a vida dos seus familiares que estão sofrendo, meu Pai, mesmo que conheçam a Ti, mesmo que tenham uma bendita esperança, Senhor, sofrem porque um ente querido está enfermo e está sofrendo. Deus amado, Tu és Deus de cura, Tu és Deus de salvação. Tu podes, meu Pai, com uma palavra apenas, tirar, meu Deus, este câncer do organismo do pastor Eucleme. Tu és Senhor. E nós rogamos a Ti, Pai, segundo a Tua vontade, que Tu coloques as Tuas mãos sobre a vida deste nosso irmão, deste Teu servo, para a honra e glória do Senhor. E no mais, Pai, que o Senhor continue dirigindo todas as coisas, aquela família, para a honra do Senhor também, Senhor. Rogamos a Ti, que o Senhor possa, de um modo extraordinário, cuidar da amada igreja que se encontra lá em Bebedouro. Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus, nós sabemos que Tu podes tudo, e confiamos na Tua boa mão para o que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Colocamos também diante do Senhor toda a situação do Rio Grande do Sul, Pai. Colocamos, meu Pai, a vida dos irmãos, colocamos a vida dos nossos semelhantes, colocamos, Senhor, familiares que têm perdido pessoas queridas nas enchentes, nas tragédias. Senhor, Tu és Deus, e Tu és o único que pode, meu Pai, operar um milagre naquela situação, naquela tragédia, Deus. Põe as Tuas mãos em cada um que está participando. Envia, meu Pai, mais ajudas, mais recursos, Senhor, mas principalmente envia um despertamento, ainda que temporário, Senhor, de justiça àqueles que são autoridade e que podem fazer a diferença, Senhor. No nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, Pai, naqueles que estão agindo de forma leviana, naqueles que estão agindo, meu Pai, neste momento, de um modo a satisfazer os seus próprios interesses. Senhor Deus, que não possa ser assim, mas que a Tua boa mão, meu Pai, possa ser estendida de um modo que haja, meu Pai, um pensamento no coletivo neste momento, independente de quem seja, independente do que creia, independente de qualquer circunstância. Em nome de Jesus Cristo, Pai, estende da Tua graça, meu Pai, estende do Teu amor sobre aquele lugar. Levanta, meu Pai, os que estão sedentos segundo o Teu evangelho, e aqueles, meu Pai, que estão desamparados, que o Senhor possa levar o amparo necessário. Esta é a nossa oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor Salvador, no nome de Jesus Cristo oramos, amado Deus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor por tudo, porque Ele é Deus. Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Esdras. Primeiro livro histórico após o exílio, livro de Esdras, no capítulo 8. Esdras fica depois do segundo livro de Crônicas, fica antes do livro de Neemias, que fica antes do livro de Esther, que fica antes do livro de Jó, que fica antes do livro de Salmos. Se você for abrir em Salmos,
voltando para trás, você tem Jó, você tem Esther, você tem Neemias, e aí você vai encontrar por fim Esdras. Esdras capítulo 8, nós vamos fazer a leitura de 3 versículos, versículo 21 ao 23. A palavra do Senhor diz: então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem, para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e agradecemos, porque diante dos nossos olhos temos Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, falando a cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, que nós compreendamos. Que nós possamos, Pai, ter toda a iluminação necessária neste momento, para que a Tua palavra faça morada em nós e venha frutificar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, o título da minha mensagem é Rompendo em Fé no Território do Inimigo. E eu quero dirigir em perguntas para você neste momento, e você pode se perguntar algumas questões. Por que será? Não sei se você já parou para pensar. Por que será que pessoas não se convertem mais como antes? E eu quero tirar os tempos escatológicos aqui da jogada, eu quero tirar o crescimento do mundanismo. E essa seria até uma outra pergunta: por que o mundanismo, o secularismo tem crescido? Mas por quê? Porque nós não vemos mais tantas pessoas se rendendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador como antes. Porque nós temos visto tantas pessoas voltando suas velhas religiões e velhas práticas. Porque em alguns lugares nós testemunhamos do poder de Deus para salvar pessoas, e às vezes no nosso meio continuamos anos a fio na mesma situação. Eu vou direcionar outra pergunta: por que, queridos irmãos, parece que as pessoas em geral têm se mostrado a cada dia mais insensíveis, mais indiferentes, mais indispostas quando ouvem o santo evangelho? Porque quando falamos de Deus ou qualquer coisa de Deus, não há mais temor mesmo de parte do descrente, não há mais reverência e respeito quando anunciada a verdade que salva e liberta. E a resposta, queridos, é muito clara se nós partirmos para um caminho lógico. Porque para as pessoas, para o ser humano, é mais fácil adentrar uma porta larga, seguir um caminho espaçoso, do que seguir o conselho de Cristo, que convoca o seu povo a entrar pela porta estreita e seguir o caminho apertado. E ora, se nós nos perguntarmos que caminhos são esses, o caminho largo, queridos, é o caminho da justiça própria, é o caminho dos esforços pessoais do indivíduo, é o caminho das obras, onde eu sempre sou o mais justo, porque o parâmetro sou eu e não a palavra de Deus. O caminho estreito é o oposto. O caminho estreito é o caminho da dependência. O caminho da dependência de uma outra pessoa, da bondade, da justiça e das obras de uma outra pessoa, do favor, da graça de uma outra pessoa. Mais sério ainda, queridos, essa outra pessoa, um alguém maior e melhor do que eu, do que nós. Um alguém a quem eu não posso ver diante dos meus olhos, a quem a minha face não pode contemplar. Um alguém que, seguindo o curso natural da minha existência, da minha vida,
sequer eu poderia sentir e contemplar a sua presença. E que muitas vezes nós, até mesmo, depois de crentes, depois de regenerados, nós passamos tempos e tempos sem conseguir perceber que Ele está presente em nós e falando conosco. Ainda que uma pessoa tenha fé suficiente para ser salva, e essa fé entendemos, segundo Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, como dom de Deus. Ou seja, mesmo que a pessoa seja crente em Cristo, no dia a dia, em um mundo que escolheu se manter distante do Deus que o criou, fica muito fácil até mesmo que essa pessoa crente, ela também se esqueça do poder do seu Salvador. Poder esse, meus irmãos, que é sim para operar grandes coisas como a criação deste mundo, grandes coisas como grandes milagres e até mesmo como a conversão de um indivíduo. Mas também, poder que tem este Senhor e Deus para operar pequenas obras, não só grandes, pequenas obras também. E esse é justamente o contexto do livro de Esdras. O povo de Israel, exilado na terra da Babilônia por causa dos seus pecados, ele estava já há muito tempo naquela terra. E já se havia levantado uma geração toda de israelitas que nunca esteve em Jerusalém. Ou seja, uma geração toda distante de Deus, distante do culto a Deus. Mas o que aconteceu? Deus, ele não deixou de se mostrar presente um segundo sequer. Em todo o tempo, Deus sempre levantou arautos. Deus estava presente de tal forma, que nós vemos no próprio livro de Esdras, que o próprio Deus moveu o coração de 3 reis pagãos para restabelecer os cultos em Jerusalém. Ou seja, para retomar aquelas ofertas sacrificiais, que nós sabemos que na verdade, nada mais são do que uma prefiguração imperfeita do sacrifício que é perfeito, e este sim é aquele que nos traz paz. Então, Deus moveu o coração do rei Ciro para decretar a reconstrução do templo. Deus moveu o coração do rei Dario para retomar a construção do templo, que na ocasião tinha sido interrompida por opositores. Ademais, Deus também moveu o coração do rei Artaxerxes para no final restabelecer o culto a Yahvé. Porque uma coisa, meus irmãos, é construir, levantar um templo de pedra ou de madeira. Outra coisa é reformar este templo. Agora, obra ainda maior e mais complexa é voltar a fazer o uso devido do templo. E aqui neste capítulo 8, o que nós vemos relatado é que Deus já havia feito com que o rei concedesse tudo, queridos, tudo que Esdras lhe tinha pedido. Esta é a palavra, tudo o rei tinha atendido ao pedido de Esdras. Contudo, agora era chegado o momento de dar um passo além. Apesar de ser o próprio Deus que tinha movido o coração do rei a ser favorável aos israelitas, agora era chegado o tempo, não mais de depender do rei, mas de depender diretamente do Rei dos Reis. E lógico, isso é muito mais difícil para o coração de pedra, para o coração carnal. Esdras, ele que era sacerdote, que era estudioso das Escrituras, ele havia neste momento entendido da parte de Deus que era tempo de confiar na providência direta do Altíssimo para poder fazer uma boa viagem até Jerusalém. Então era hora de deixar de depender da providência de Deus dirigida ao povo nos exércitos da terra e confiar que Deus também proveria o necessário, movendo os exércitos dos céus em favor do seu povo. Esdras, queridos, ele decidiu que era tempo de romper em fé, porque se confiamos em Deus, para que Ele nos abra uma porta para, por exemplo, podermos sustentar nossa casa, até ter algum conforto, mas nós não confiamos em Deus, para nos sustentar e nos dar conforto sem as portas abertas, e deixamos de tratar o culto como verdadeira prioridade, o que acontece, meus irmãos, lamentavelmente, é que talvez nós sequer
possamos ser realmente chamados de crentes. Dê uma olhada no verso 21, em primeiro lugar, que Esdras demonstra fé para confiar na providência divina também nas pequenas coisas. Em primeiro lugar, fé para confiar na providência divina também nas pequenas coisas. Verso 21, preste atenção. Então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Deus já tinha agido graciosamente com Esdras e com o povo. Deus já havia movido o coração de 3 reis ímpios. Mas tudo isso, porque o que Deus mais aprecia no seu povo é uma adoração verdadeira. Os adoradores que Deus procura e durante toda a história são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aqui nós precisamos lembrar, adoração não é só cantar, é buscar viver toda uma vida tendo como principal objetivo a glória de Deus. Cada passo, cada gesto, cada palavra, glorificando a Deus. Por isso nós vemos 4 detalhes importantes neste versículo, sendo que o primeiro deles, o fato de Esdras ter declarado jejum. Ali, no meio do caminho, junto a rio Ava, Esdras declarou, ele proclamou um jejum. Ele entendeu que era momento de se abster de alimentos, que era momento de se abster de relações com suas esposas, que era momento de se aproximar do Deus vivo e tratá-lo como a verdadeira prioridade. Tratá-lo como o verdadeiro rei e senhor. Tratá-lo não só como um primeiro de uma imensa fila, mas como o único existente. Esdras, quando proclama jejum, ele entende que a situação na qual os israelitas estavam passando, de 70 anos exilados e exilados por causa de idolatria, por causa de pecado, de levantar e erigir outros deuses para si, pecado de parte do povo de Deus. Ele entende que era hora de se separar, que era hora de se consagrar, que era hora de dizer para todos, mas principalmente de mostrar para Deus que ali tinha o povo dele, que o povo dele não se perdeu, que o remanescente foi mantido vivo. Esdras declarou jejum. Além disso, nós vemos que o jejum de Esdras, ele tinha uma finalidade específica. Preste atenção, para que era o jejum de Esdras? Era para comprar uma casa? Era para arrumar um emprego? Era para arrumar um namorado? Não, era para nos humilharmos diante do nosso Deus. Separação, meus irmãos, rosto no pó, humilhação no sentido de humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Era um momento de dizer para Deus: Senhor, nós pecamos. Senhor, nós perdemos a mão. Senhor, nós abandonamos a tua lei. Mas nós, que somos o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, estamos dispostos a voltar os nossos olhos unicamente para aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Humilhação diante de Deus. Humilhação não como a diante dos homens, queridos, onde nós somos rebaixados. Humilhação, onde quando nos postamos e nos prostramos diante do Deus vivo, como criaturas pequenas, como criaturas miseráveis, Ele nos exalta à mais alta posição, a de filhos do Rei. O jejum de Esdras tinha uma finalidade específica, e não só uma finalidade específica, ele também tinha um resultado específico, para lhe pedirmos uma boa viagem. Eles precisavam chegar até Jerusalém. Nós já vimos no livro de Ruth, que o culto a Deus estava em Jerusalém naquele tempo.
Deus é como se Ele morasse em Jerusalém. E principalmente aqui depois da questão da construção do templo, da parte de Salomão, a Arca da Aliança no templo, a presença de Deus, ela se fazia manifesta a partir daquele lugar. Tanto é que em 2 Crônicas, nós vemos a fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e de onde for espalhado se voltar para mim, eu me lembrarei do meu povo, e então sararei a sua terra. Queridos irmãos, era isso que estava acontecendo. Esdras, um escriba, um conhecedor das Escrituras, sabia que eles precisavam se voltar para Deus, se eles quisessem voltar a ter a vida que eles tinham antes, se eles quisessem habitar novamente aonde eles habitavam, que foi a terra prometida por Deus aos ancestrais, aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. O jejum de Esdras tinha um resultado esperado, e além disso, também tinha um benefício específico esperado. Era para pedirmos uma boa viagem para quem? Para nós, o grupo ali de Esdras e demais sacerdotes, para os nossos filhos, a família toda, e o que mais? Para tudo que era nosso. E tudo que era nosso aqui entende-se os objetos pessoais, mas não só isso, também os objetos de culto, que o rei Artaxerxes estava permitindo que fossem levados de volta para o templo de Jerusalém. Objetos esses que tinham sido levados embora de Jerusalém lá atrás, 70 anos atrás, por Nabucodonosor, na invasão da Babilônia, e que agora estavam lá, sob o domínio persa, estavam sendo levados de volta. E lógico, são objetos de culto ao Deus vivo, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, inclusive, é um nome muito interessante, com o qual Deus se revela na Bíblia. Porque nós temos a ideia de batalha, nós temos a ideia de luta. E nos povos antigos, cada exército era governado por um Deus. O Deus de Israel, Ele é Senhor não do exército, Ele é Senhor dos exércitos. Então todos cobiçavam, todos ficavam de olho nos objetos de culto ao Senhor dos exércitos, porque sabiam que feririam ao povo de Deus, e o povo de Deus se enfraqueceria, não podendo oferecer seu culto a Deus. Tinham isso na mente, né, de que era o objeto, eram idólatras, tinham essa ideia de que o povo de Deus seria enfraquecido se não tivesse os objetos de culto. Por isso, para evitar ataques, Esdras, ele espera esse benefício de que sejam protegidos seus filhos e também tudo o que eles estavam levando. Contudo, queridos, o que nós não podemos tirar da nossa mente é que a finalidade central da viagem era uma só: cultuar a Deus. O culto a Deus estava no centro, o que deve nos fazer lembrar de outra pessoa que também jejuou antes de fazer uma viagem para cultuar a Deus. Essa pessoa, não um sacerdote imperfeito como Esdras, não, um sumo sacerdote perfeito, que peregrinou 3 anos em meio a um mundo de trevas, a fim de que ele fosse o próprio culto e sacrifício a Deus, que o seu povo precisava e que Deus esperava. É por isso, queridos, é por isso que, como crentes neste sacerdote, que também peregrinou sobre o poder de Deus, nós precisamos aprender que a nossa vida toda, meus irmãos, ela deve ser um verdadeiro culto a Deus. Deus não quer de nós só 1 hora na semana. Deus não quer de nós 10% do nosso salário. Deus quer de nós tudo o que nós temos e somos. Todas essas coisas, meus irmãos, são importantes. 1 hora por semana, importante. 10%, importante. Mas o que Deus realmente quer de nós é que nós lhe entreguemos as nossas vidas como um todo, por completo, segundo a graça de Deus.
Deus diz por meio de Paulo, nós vimos aos Gálatas: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E se queremos andar no Espírito, meus irmãos, nós precisamos aprender a mortificar a carne que milita contra ele. E mortificar a carne é aprender a deixar de ser o centro da própria existência, deixar de ser egocêntrico e compreender que Deus é a pessoa que verdadeiramente é a mais importante das nossas vidas. Por isso, se você tem tempo para passear, se você tem tempo para postar foto do seu dia a dia em rede social, se você tem tempo para fazer hora extra para ganhar uns troquinhos a mais, para bater perna à procura de um serviço, mesmo que não esteja se aguentando a parar de pé, então você tem que ter tempo para oferecer sua vida como um verdadeiro culto a Deus, principalmente em comunhão com a sua família espiritual na igreja. Pastor, não tenho tempo para a igreja. Então você tem tempo para sozinho, na sua casa, se humilhar em jejum e orações diante do Deus Altíssimo, para que Ele lhe providencie esse tempo, porque esse tempo precisa ser prioridade na sua vida. Em primeiro lugar, Esdras demonstra fé para confiar na providência divina, também nas pequenas coisas. Segundo lugar, Esdras demonstra fé para manter uma postura fiel em meio ao sistema mundano. Fé para manter uma postura fiel em meio ao sistema mundano. Verso 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre nós, os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Queridos, se servimos a Deus com fidelidade, muitas vezes mesmo, Deus vai nos cercar de vantagens e benefícios. Mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo de aflições, muitas vezes Deus vai colocar diante de nós promoções, vantagens, oportunidades para que nos exaltemos humanamente falando. Algumas dessas vantagens, sim, realmente para nos abençoar, mas nós precisamos prestar atenção, porque outras para nos provar e para provar o que está no nosso coração. Durante 3 reinados aqui citados no livro de Esdras, e talvez mais outros 2 não citados, o que aconteceu foi que Deus moveu os seus respectivos reis a atenderem tudo que Esdras solicitava. O que isso podia gerar? Isso poderia gerar na vida de Esdras, um estado de acomodação, a querer viver como se o rei da Pérsia, por ser simpático a ele, fosse realmente a pessoa mais importante para o povo de Deus, fosse realmente uma espécie de, entre aspas, Deus da sua vida, deixando de lado a adoração central ao Deus Altíssimo. Mas ao contrário, qual que é a postura que nós vemos em Esdras? Esdras disse que teve vergonha. Esdras teve vergonha, depois de pedir tantas coisas que ele pediu ao rei, de pedir ainda exércitos e cavaleiros, para que escoltassem os israelitas em segurança até Jerusalém. Por que, queridos, que Esdras teve vergonha? Meus irmãos, por causa de algo muito importante, algo que Jesus chama, até em algumas interpretações, de pedra que edifica a igreja, a sua confissão de fé. Queridos, veja que Esdras disse que já falou ao rei algo assim, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles. Aí tudo bem, foi só isso que ele falou? Não, ele falou também, mas a sua força e a sua ira estão contra todos os que o abandonam. Esdras declarou diante do rei da Pérsia que o Deus a quem ele servia era um Deus gracioso, mas também um Deus justo, um Deus que se ira contra o pecado. E acontece, queridos, que todo descrente, todo ímpio,
ama quando nós falamos da graça, mas se revolta no momento em que nós falamos que esse Deus gracioso é o mesmo Deus que derrama sua ira contra o pecador impenitente. Deus, meus irmãos, em sua providência, olha o que ele fez. Ele moveu o coração do rei Artaxerxes para que não se revoltasse contra essa declaração. Agora, se Esdras vai até ele, presta atenção, e vai e lhe pede cavaleiros e exércitos para sua defesa, será que o rei, porventura, não poderia virar e perguntar algo como: uai, se não serve o Deus bonzão lá, cadê o seu Deus agora? Que nós devemos pensar em duas questões. Primeiro, devemos cuidar do nosso testemunho diante dos homens. Nós precisamos ter palavras que sejam compatíveis com a nossa confissão de fé. Nós precisamos ter comportamentos compatíveis com a nossa confissão de fé. Nós precisamos frequentar ambientes condizentes com a nossa confissão de fé. E não estou falando de viver isolado numa ilha, de viver trancado numa bolha, mas de viver de uma forma que onde quer que coloquemos os nossos pés, nós nos preocupemos se estamos ou não levando adiante a luz de Cristo perante os homens. Esse cuidado deve ser redobrado, queridos, em meios aonde pessoas conhecem a nossa confissão de fé. Segundo, nós devemos nos preocupar com os irmãos mais fracos. Embora talvez não seja possível de provarmos uma conversão do rei aqui nesse momento, existem indícios de que se ele ainda não havia se convertido, então talvez ele já estivesse em vias de se converter. Se nós andarmos diante das pessoas, vivendo como se Deus estivesse morto, nos desesperando diante da primeira dificuldade, como aquele que está caminhando, iniciando sua caminhada na fé, realmente vai confiar que está servindo a um Deus que pode tudo. Nós não servimos a um Deus morto, é um Deus vivo. Gravem isso, meus irmãos. Preste atenção. O Deus que move o coração de reis, o Deus que moveu o meu coração, o coração do pior dos pecadores, pode converter qualquer pessoa e qualquer situação adversa em bem para aqueles que o amam. Tudo isso não por nossa causa, mas por causa dele, para que o nome dele seja exaltado. Às vezes nós confiamos tanto na nossa carreira, confiamos no advogado, confiamos no patrão, confiamos no INSS, mas não nos lembramos de confiar realmente naquele que tem poder sobre tudo e todos, o Deus Altíssimo. Em segundo lugar, Esdras demonstra fé para manter uma postura fiel em meio ao sistema mundano. Terceiro lugar, Esdras demonstra fé para abrir mão do que é mais fácil, confiando na bondade do Deus impossível. Fé para abrir mão do que é mais fácil, confiando na bondade do Deus do impossível. Verso 23, assim, nós jejuamos e pedimos isto o quê? Uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Não é só sobre se consagrar a Deus, é sobre se relacionar com Ele como um pai. Não é só sobre se relacionar com Deus em intimidade, é sobre seguir a vida toda dependendo dEle. Esdras convocou o povo a jejuar. O povo e Esdras tinham um propósito, eles queriam restabelecer o culto em Jerusalém. O propósito dos exilados era resgatar a prática que, quando foi abandonada, os levou àquele exílio. O culto segundo a palavra, o culto segundo a lei, segundo as escrituras. O que aconteceu quando eles propuseram isso? Deus os atendeu. Tiago ensina que nós, crentes, não devemos viver falando hoje ou amanhã
iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucro, porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã, uma vez que a nossa vida é como a neblina, que se dissipa com facilidade. Tiago ensina que nós devemos dizer, se Deus quiser, amanhã também não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora aqui no caso de Esdras é diferente. Não se percebe que eles esperam, que eles aguardam uma resposta de Deus para marchar. Versículo 23 diz que eles jejuaram, oraram e Deus os atendeu. Ou seja, eles tiveram uma boa viagem. Eles foram e tiveram uma boa viagem. Que deve nos levar a pensar sobre algumas questões de ordem prática. Primeiro, antes da oração pedindo o que eles precisavam, houve o jejum. Antes da oração, houve o jejum. Não foi um jejum para um determinado fim. Não foi pensando lá na frente. Não é parar de tomar Coca-Cola para Deus me dar um namorado. Certo? É jejuar de forma séria, a fim de demonstrar para Deus que um relacionamento com Ele é a nossa prioridade. Só depois dessa ação, desse jejum, é que eles pediram aquilo que eles precisavam. Segundo, quando o propósito é oferecer culto ao Senhor, não é se Deus quiser, Deus quer. Quando o propósito é servir a Deus, é ofertar sua vida a Deus, não é se Deus quiser, Deus sempre quer. Quando aquilo que nós buscamos de Deus ou desejamos em Deus está relacionado ao culto a Ele, à igreja dEle, ao povo dEle, ao serviço ao reino, a mensagem de Deus é que nós podemos nos lançar sem medo, desde que amparados pelas Escrituras, como é o caso de Esdras, podemos nos entregar. Portanto, se o seu desejo é cultuar a Deus cantando, tocando no louvor, e você tem ou está desenvolvendo essa habilidade, então se consagre a Deus, ore a Deus sobre esse desejo, procure seu pastor para conversar sobre isso, sobre esse desejo. Ou se seu desejo é até se tornar um ministro da palavra, um pastor, se consagre a Deus, ore sobre esse desejo, procure seu pastor para saber como você pode se preparar e como você pode alcançar isso. Desejos bíblicos a respeito do culto e do serviço de Deus. Terceira questão aqui, não menos importante. Deus somente aprova as intenções de culto segundo a vontade dEle. Não é qualquer intenção de culto. Esdras queria ir em Jerusalém oferecer culto a Deus, mas não qualquer culto a Deus. O culto estabelecido na lei, nas Escrituras. Portanto, querido, me perdoe os que gostam. Se você quer montar um ministério de dança, Deus não vai te atender. Pelo menos não numa igreja bíblica, você não vai conseguir. Se você quer passar a consagrar objetos pessoais com óleo ungido, Deus não vai te atender. E uma igreja bíblica, você não vai conseguir. Ah, pastor, então eu vou para a igreja tal, porque lá eu consigo. Tudo bem. Só não se esqueça que Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes consagrados ao Deus Altíssimo, trouxeram fogo estranho perante ao altar. Ou seja, promoveram uma adoração que não era do jeito prescrito. E o que aconteceu com eles? Foram exterminados por desobedecerem as prescrições de culto contidas nas Escrituras. Ai, pastor, mas tanta igreja faz, tanta gente faz, não acontece nada. Lembre-se de boas intenções, e aqui eu coloco boas intenções entre aspas. O inferno está cheio. Nós precisamos cultuar a Deus segundo as Escrituras. Por isso, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, pessoal, íntimo. Deus quer que amemos o culto ao Senhor. Quer que façamos das nossas vidas um culto a Ele. Quer que oremos a Ele quanto a portas que venham a glorificar o nome dEle. Em terceiro lugar, Esdras demonstra fé para abrir mão do que é mais fácil, confiando na bondade do Deus do impossível. Caminhando para o final, queridos,
gostaria de traçar alguns desafios a cada um de nós, para nós pensarmos durante a semana e nas nossas vidas como um todo. Primeiro desafio: consagre a sua vida a Cristo. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não se separa para ter um momento na presença do seu Senhor? Um momento longo, sem interrupção, em silêncio, sem celular do lado, só você, o Senhor e a sua palavra, sem qualquer distração. Nós precisamos, meus irmãos, voltar a entender a importância da consagração. Pode ser, queridos, e aqui respondendo as perguntas lá do início, que pessoas não estejam se convertendo tanto no nosso meio, porque nós não temos nos consagrado para receber a autoridade do Espírito Santo. Talvez nossa pregação tenha sido só da boca para fora, mesmo sendo a justa e santa palavra de Deus fiel, talvez ela não seja acompanhada de poder, da ação e unção do Espírito Santo. Primeiro desafio: consagre a sua vida a Cristo. Segundo desafio: faça da sua vida um culto a Deus. Eu só posso ir no domingo. Tudo bem você poder só ir no domingo, se você tiver um resto da semana onde você cultue a Deus com a sua vida, onde você entregue tudo de si, para que os outros conheçam o Deus a quem você serve, para que os outros, ainda que não se convertam, se encantem com o Deus a quem você serve, pela sua fé, pelo seu exemplo de fé. Use da sua vida como um culto a Deus. Se permita ser usado como um instrumento de Deus, afiado nas suas mãos. Não qualquer instrumento que é usado, guardado e fica lá quieto, mas como um filho cujo objetivo é fazer o nome do Pai conhecido. Queridos, como filhos humanos, nós queremos honrar nosso pai, salvo exceções, de pais que maltrataram, de pais que não conduziram as vidas dos filhos de uma forma adequada. Geralmente nós gostamos de honrar os nossos pais, imperfeitos, porque são, pecadores, porque são. Precisamos honrar o Pai perfeito, precisamos exaltar a vida do Pai perfeito. Nós somos filhos de um Pai perfeito, o Deus Altíssimo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça da sua vida um culto a Deus. Terceiro e último desafio: mortifique a sua carne para que você tenha capacidade de andar pelo Espírito. Os dias são maus, a iniquidade se multiplica, se acumula. Cada vez mais, queridos, a tentação bate à nossa porta, e bate. Por isso, para que nós tenhamos condição de resistir ao maligno, é necessário que nós entendamos que somos fracos, que não podemos resistir se continuarmos vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos, sem nos preocupar quanto ao que fazemos ou não diante de Deus. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo que nós nos abstenhamos de ter uma postura onde eu sou a prioridade, onde eu estou em primeiro lugar, e adotemos uma mentalidade onde Deus tem a primazia das nossas vidas. Precisamos, queridos irmãos, sim, nos dobrar diante de Deus com jejuns, com oração. Precisamos nos aproximar do nosso Senhor. Queridos, nós andamos muito distantes, nós estamos muito desgarrados.
Nós nos reunimos 1, 2 vezes por semana, adoramos a Deus e às vezes alguns de nós têm suas Bíblias empoeiradas na estante. Alguns de nós, às vezes, não passam de obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Não, queridos, precisamos mortificar a carne, dizer: Senhor, isso que está em mim é mal, mas aquele que habita em mim é bom e é este que eu quero. Precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos nos encher da presença dEle, precisamos nos fortalecer, pedir para que Ele venha sobre nós, para que nos encha, para que nos arrebate das mãos dos inimigos da nossa alma e nos faça um com Ele, um com o nosso Senhor, gerando em nós amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, precisamos mortificar a carne para conseguir andar pelo Espírito. Mortifique a sua carne para que você tenha capacidade de andar pelo Espírito. Caminhando aqui no fim, queridos, para a conclusão desta mensagem, quero incentivar para que os irmãos, essa igreja, nestes dias difíceis, onde parece que a voz do inimigo está falando mais alto, onde parece que todo lugar onde nós colocamos os nossos pés, tudo que se vê é maldade, é injustiça, é corrupção. As eleições estão aí, vai piorar. Que nós possamos viver, queridos, rompendo em fé, confiando no Deus do impossível, mesmo no território do inimigo. O Senhor Jesus já disse: eles não são deste mundo, assim como eu, eles não são deste mundo. Mas, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que no mundo eles possam viver honrando a Ti, glorificando a Ti e exaltando ao Teu santo nome. Que nós possamos, queridos, entender essa mensagem que Esdras deixa a cada um de nós, segundo a sua atitude de promover um jejum santo, para uma simples viagem de volta para Jerusalém, que não era simples, era uma viagem com o fim de cultuar a Deus, e entender que o culto ao Senhor, ou ter uma vida como culto ao Senhor, deve ser a prioridade das nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e nós engrandecemos ao Teu santo nome. Somos gratos, Senhor, somos gratos porque Tens falado conosco, e somos gratos, Senhor, porque temos ouvido a Tua voz. Se temos ouvido a Tua voz, Pai, que não nos façamos de surdo, que não nos façamos de cegos, e que possamos continuar caminhando, Deus amado, com o objetivo de honrar e glorificar a Ti todos os dias das nossas vidas. Que não tenhamos, meu Pai, preguiça de levantar da nossa cama para vir ao culto. Que não tenhamos, Pai, desânimo de abrir os nossos lábios e levantar a nossa voz em alto e bom som para proclamar que o Senhor é Deus. Ao contrário, Senhor, que entendamos que se somos regenerados pelo Teu Espírito Santo, que somos salvos por Cristo Jesus em Sua obra da cruz, nós podemos, Pai, nós temos capacidade para isso, nós temos autoridade para isso, para anunciar a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática, aonde quer que coloquemos os nossos pés. Que possamos, meu Pai, voltar a ter este momento de domingos como este, como um momento mais desejado da semana. Não é o sextou o nosso momento mais desejado, Senhor. Não. É o momento em que nós nos reunimos como Teu povo, como Tua igreja, para proclamar a Tua justiça. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude nisso. Amém. Bem, queridos, vamos